Alguns anos atrás, o professor Lionel Tiger, que mora na cidade de Nova York e ensina antropologia na Universidade Rutgers, em Nova Jersey, começou a ter outra visão sobre religião. Quando jovem, ele virou completamente as costas para a religião organizada, mas como um cientista, era fascinado pela persistência dos sistemas religiosos em toda a história da humanidade. Ele estima que os sistemas religiosos são praticados por 80% dos adultos no mundo. Devido a isso, ele decidiu que o assunto era digno do estudo científico, minucioso e sério, levando ele e o coautor Michael McGuire, um pesquisador e psiquiatra da Califórnia, a escrever O Cérebro de Deus. Ele diz que o título do livro tinha a intenção de sugerir que o cérebro pode realmente ser um instrumento de Deus. Apesar do professor Tiger não acreditar na presença divina, ele disse: eu não vivo com a percepção de um Deus sobre os meus ombros. Mas ele disse: se existe um Deus, o cérebro seria o instrumento que um Deus deveria usar. Não pode ser o cotovelo, nem o pâncreas. O cérebro define quem somos. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A religião, dizem eles, se encaixa com as necessidades próprias do cérebro, fornecendo respostas a algumas das perguntas difíceis. O cérebro reconhece um problema e a religião diz à pessoa o que fazer com ele. Assim, os dois sistemas naturalmente trabalham em harmonia. Os autores descrevem como entrar em um serviço religioso pode criar o que eles chamam de alívio para o cérebro, deixando a imprevisibilidade do mundo com seus problemas e tensões. Um adepto entra no local sagrado, onde regras especiais e previsíveis de comportamento são aplicadas. Eles escrevem: aqueles participantes estão em um lugar envolvidos em um momento que lhes respeitam e confiam, dos quais eles saem mais sábios e melhores seres humanos. E que contraste isso é na vida diária. Jesus disse em Mateus capítulo 6, começando no verso 25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto,
Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Agora, você vai notar que na passagem que uma frase é repetida muitas vezes. É o tema não se preocupe. Esse é o coração e a alma da passagem. O Senhor está pedindo para nós pararmos de nos preocupar. Eu acredito que todos nós temos de admitir que a preocupação é parte da vida. É um passatempo para a maioria das pessoas. Ocupa o pensamento delas numa grande parte da jornada diária. No entanto, a preocupação é um item muito perigoso. Tem um preço severo sobre as pessoas, mas muito além do seu afeto psicológico, é o fato de que a Bíblia nos diz que para um filho de Deus, a preocupação é um pecado. Porque a preocupação é equivalente a dizer, Deus, eu sei que você tem certeza no que diz, mas eu não estou bem certo do que você consegue cumprir. A preocupação é o pecado da desconfiança na promessa e na providência de Deus. E ainda assim, fazemos isso o tempo todo. A ansiedade é tolice. E o Senhor nos dá 3 ilustrações. Uma sobre comida, outra sobre o futuro e outra sobre roupa. Comida, futuro e roupa. Isso está relacionado a Ele como nosso Pai. Primeiramente, a ilustração dos alimentos. No verso 26, é realmente fabuloso. Eu penso que o Senhor estava em pé sobre a colina, lá no alto da Galileia, olhando para baixo sobre o efeito bonito do mar. A brisa estava ondulada, o sol brilhava no céu e as pessoas estavam todas reunidas aos seus pés. Um lindo momento do ano e um lindo lugar para estar. Acho que enquanto ele estava falando, quem sabe alguns pássaros voaram. E Jesus provavelmente viu os pássaros voando e ele disse no verso 26, observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Toda ave que vive neste mundo vive porque Deus deu a vida, não é certo? Deus deu vida para cada ave. E se Deus dá vida ao pássaro, Ele não diz, já fiz a minha parte, já te dei a vida, agora você descubra como mantê-la. Não, as aves não se reúnem e dizem agora nós temos que criar uma estratégia para nos mantermos vivos. As aves não têm autoconsciência, eles não têm processo cognitivo, não têm habilidade para raciocinar, mas Deus coloca nas aves algo chamado um instinto. Então, elas são criadas com a divina capacidade de encontrar o que é necessário para viver. Deus não apenas cria a vida, Ele cria e depois Ele sustenta a vida. Deus alimenta os pássaros através do processo do seu próprio instinto. E a Bíblia chama isso de clamar a Deus. Ele diz, os pássaros clamam a Deus. Agora, se Deus vai cuidar das aves irracionais que clamam a Ele através do seu instinto, Deus não vai cuidar dos seus próprios filhos? E no final do verso 26, não têm vocês muito mais valor do que elas? Agora que ele diz no verso 26, não é uma desculpa para a preguiça. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E alguém diz, essa é a ideia. E que maravilha! Eu só vou ficar lá fora, à beira de uma árvore, com a minha boca aberta. Escute, nunca chove minhoca, nunca. As aves, Deus as alimenta através do instinto que lhes diz onde encontrar esse alimento. E elas vão atrás disso, trabalham por isso, estão ocupadas pesquisando em volta, devorando pequenos insetos, minhocas, preparando os seus ninhos, cuidando dos seus filhotes, ensinando-os a voar, empurrando-os para fora no momento certo, migrando com as estações do ano. Elas trabalham duro. Tudo este trabalho será feito.
Se elas vão comer, ainda fazem isso por instinto. Nunca se cansam disso. Os pássaros não dizem, eu vou construir um ninho maior, eu vou armazenar mais minhocas, eu vou dizer para mim mesmo, pássaro, coma, beba e seja feliz. Eles trabalham no âmbito do projeto de Deus para eles. Eles nunca abusam de si mesmos. As aves somente engordam quando as pessoas as colocam em gaiolas. As aves não exageram numa coisa boa. São os homens que têm o suficiente e buscam ainda mais. Eles estocam, acumulam e ignoram as propriedades de Deus e suas promessas e perdem o coração despreocupado. Os pássaros apenas voam, não se preocupam onde vão, onde é que eles vão procurar alimento, eles vão até encontrá-lo e Deus oferece isso a eles. E os pássaros não podem planejar com antecedência. Eles não têm razões para se preocupar. E se eles não têm qualquer razão para se preocupar, por que estamos nós preocupados? Nós somos muito melhores do que um pássaro. Você não acha que Deus vai alimentar você? Então ele faz uma segunda ilustração que eu chamo de futuro. No verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você não irá prolongar a sua vida se preocupando. E sabe, é provável que você vai encurtá-la. Charles Mayo, da Clínica Mayo, disse, preocupação afeta a circulação, o coração, as glândulas e todo o sistema nervoso. E eu nunca conheci um homem que estivesse morrendo por excesso de trabalho, mas com certeza conheci muitos que morreram de preocupação. Você pode morrer de se preocupar, mas você não pode viver se preocupando e ainda assim é que as pessoas fazem. E quando você se preocupa com quanto tempo de vida você tem e quando você se enfurece ao saber quanto tempo você vai viver e quando você se preocupa em adicionar à sua vida, você está desconfiando de Deus. Isso é tolice. Porque se você entregar a sua vida a Deus e for obediente a Ele, Ele dará a plenitude dos dias. Acredito que o dom da vida é um dom que vem porque Deus quer que você viva por razões espirituais. Depois da primeira ilustração sobre a comida e a segunda sobre o futuro, o tempo de vida, agora vem a terceira sobre a moda. Isso é muito gráfico, realmente atinge a todos nós. Algumas pessoas que vivem para suas roupas. O lugar mais importante no seu mundo inteiro é o guarda-roupa. Eles ou elas vão lá e abrem as portas, são tantas roupas. Está tudo tão apertado que não tem como não ficar amassado. O guarda-roupa deles vivem para suas roupas. Verso 28. Por que vocês se preocupem com roupas? Agora, naqueles tempos, se você fosse realmente pobre e não tivesse nenhum recurso, e os riachos secassem, e as colheitas não viessem, e você não tivesse dinheiro algum, você não poderia comprar nada. E em nossos dias, talvez o fato de não podermos comprar nada não nos deixe tão preocupados. Mas em nossa sociedade, nós nos preocupamos com o fato que talvez aquilo que vestimos não é realmente o que está na moda. As pessoas vivem para as roupas. Eles manifestam um cuidado carnal, egoísta e mundano pelas roupas. Não é tanto pelo medo de não ter nada para vestir, é que eles têm medo que eles não serão capazes de se levantar e parecer bem, alimentar o seu orgulho. Cobiçar uma roupa cara é pecado. É um pecado em nossa sociedade. 1 Pedro, capítulo 3, diz que a beleza não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, mas no coração.
E nós nos preocupamos por não termos o suficiente. Nós não parecemos bem o suficiente. Quando o Senhor Jesus, que possui apenas o que Ele vestiu, foi a pessoa mais bela que já existiu. E Ele fala sobre a questão. Veja o que Ele diz no verso 28. Vejam como crescem os lírios do campo. Ele diz, dê uma olhada nos lírios, lá no campo. Eu tenho certeza que ele só virou o braço como se estivesse sentado ali na grama, ao lado da colina, e disse, olhem os lírios, olhem para elas. Elas não giram e não trabalham, não fazem fios sofisticados e penduram nelas dizendo, eu tenho sido escarlate por 2 dias, eu acho que agora gostaria de ser azul amanhã. Como elas crescem? Facilmente, livremente, maravilhosamente, sem esforço, elas florescem. Eu não estou dizendo para você ser desleixado. Isso é uma distração negativa que faz com que as pessoas pensem que você não cuida de si mesmo. Mas eu estou dizendo que você pode perder seu senso de perspectiva. Ele vai lhe dar comida, lhe dar a roupa, Ele vai determinar a duração da sua vida e sustentá-lo. São coisas muito concretas. Você não tem motivos para se preocupar financeiramente se o seu coração está bem. A chave é busquem. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E todas essas coisas serão acrescentadas. A chave é colocar seu coração e o seu tesouro no céu, e Deus irá cuidar de todas as coisas terrenas. Eu acredito no meu coração que eu não quero gastar 1 minuto do dia pensando sobre coisas mundanas. Deus vai cuidar de tudo que eu preciso. Tu és fiel, Senhor, meu Pai querido. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó
tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos agora que o Senhor possa atender a todas as nossas necessidades de acordo com a Tua bondade, a Tua sabedoria, a Tua misericórdia e a Tua vontade. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre a melhor bebida do mundo. Tem ideia de qual é essa bebida? Exatamente, a água. Imagine lavar um monte de pratos sujos, mas só com um copo de água. Será que os pratos ficariam bem limpos? Bem, o mesmo se passa com o nosso corpo, quando não bebemos água suficiente. E sabia que a maioria das pessoas não bebem água suficiente? Em vez de água, bebem refrigerantes e não são só os jovens que fazem isto. Os adultos muitas vezes fazem o mesmo. Muitos adultos até bebem mais cerveja do que água. E outros bebem bastante chá ou café feitos com água, mas longe de ser a mesma coisa. Já reparou que no que acontece quando vamos comer fora a um restaurante, por exemplo? A primeira pergunta que é feita é: o que gostaria de beber? Não é interessante que poucas pessoas pedem água? Isto já que me aconteceu a mim também. A maioria pede refrigerantes e outras bebidas sem pensar no que o corpo está a pedir. É interessante que a Bíblia diz-nos para tomarmos cuidado com os nossos corpos e para beber aquelas coisas que honram a Deus e que promovem uma boa saúde. Há uma passagem no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E será que a água poderia ser incluída nesta passagem? A água pura? Vejamos. Muitas pessoas ficam surpresas ao saberem que quantidade de água o corpo contém. Sabia que 60% do seu peso é composto por água e que 85% do peso dos nossos cérebros é composto por água? Nós precisamos de água para todas as funções do corpo, tais como a respiração, a digestão, a produção de saliva e das lágrimas, controle da temperatura, a flexibilidade dos músculos, dos tendões, da cartilagem, dos ossos. É verdade. E sabia também que quando tem sede, o corpo já se encontra um pouco desidratado? Muitos de nós vivemos quase que num estado de carne seca, sem o sabermos. E sabia também que se bebermos pouca água, podemos andar cansados e cheios de fadiga? Eu já imagino a pergunta que estão a fazerem em casa. Doutor, quanta água deveríamos beber? Bem, isso depende da nossa estatura, da atividade física e também da temperatura e da umidade do ar. Em média, uma pessoa adulta sem doenças dos rins ou insuficiência do coração necessita de 6 a 10 copos de água por dia. É muito? Não. Dou-lhes uma dica prática. Bebam a água suficiente para manterem a cor da urina de um amarelo claro. Muito prático, não é? A minha receita para beberem água suficiente é a seguinte. Logo de manhã, e isto é o que eu faço também, bebam 2 copos de água logo ao levantar, mesmo antes de irem à casa de banho. E depois bebam pelo menos 2 copos entre as refeições, mas não às refeições. Outra dica. Esperem pelo menos 2 horas depois das refeições para começarem a beber água. E parem para aí meia hora antes da próxima refeição. Quando eu digo água, eu quero mesmo dizer água. Não deve ser chá, leite ou refrigerantes. É verdade que no livro de João, no capítulo 4, versículo 10, Jesus diz que Ele é a fonte da água viva e que todos os que dele beberem nunca mais terão sede. É uma ilustração com muito significado, especialmente para nós, que vivemos vidas tão atribuladas
e com a sensação de que há algo mais para além do que os nossos olhos neste mundo veem, não é? Eu vejo muitas pessoas no meu consultório com esta sede de algo que ultrapassa os bens materiais e os relacionamentos pessoais. A resposta para esses anseios só pode ser encontrada em Deus. Em resumo, cuide do seu corpo e dê-lhe a água de que tanto necessita. Beba 6 a 10 copos de água por dia pela sua saúde. Até à próxima. Ao subir ao monte, Cristo proferiu lições preciosas sobre o reino de Deus. E você, como cidadão deste reino, pode usufruir as bênçãos reservadas por Deus a você. Para aprender um pouco mais essas lições eternas, o Está Escrito tem o prazer de lhe oferecer gratuitamente um set de DVDs com 11 programas que trazem mensagens apresentadas pelo pastor Bill Santos sobre o Sermão na Montanha. Eis as informações necessárias para você solicitar a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Lembre-se de visitar o nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode encaminhar um pedido de oração e pode ver todos os nossos programas mais uma vez. Na próxima semana, o nosso desejo e oração é que Deus permite que nós estejamos juntos mais uma vez. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.